a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Que leitura, né? Alguns devem estar pensando, lá vem uma pedrada, que nem a de Davi na testa de Golias, né? E esse período era um período muito difícil. Por quê? Porque Deus estava em silêncio há 400 anos. Quando a gente olha ali para o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo estava buscando a Deus, a gente vê que Deus abençoava eles nas colheitas no campo, e era bênção e mais bênção. Mas aí o povo ficava, quem sabe, com os bolsos forrados de dinheiro, o povo achava que estava bem, achava que tinha o suficiente, e aí as pessoas, elas negligenciavam a sua adoração, elas se distanciavam de Deus, e aí Deus permitia então que viessem épocas difíceis. Por quê? Porque o sofrimento muitas vezes faz a gente acender aquele sinal de alerta, e a gente começa a se autoavaliar, e principalmente a gente começa a avaliar a nossa vida com Deus. Então quando o povo sentia no bolso, ou sentia na pele através de doenças, ou sentia um aperto no coração através do sofrimento, as pessoas começavam a pensar, como é que está a minha vida com Deus? Então as pessoas, elas se humilhavam, elas se arrependiam, elas se quebrantavam, e lá Deus ia como um bom pai, um pai que, por mais que corrija os seus filhos, é um pai que não fecha a porta na cara dos filhos, mas é o pai que sempre tem a cama arrumada para aquele filho que quer voltar para casa. Então Deus sempre recebia de volta ali os seus filhos, recebia de volta o seu povo, e Deus abençoava eles novamente. E aí quando chega o final do Antigo Testamento, o povo estava bem, vamos dizer assim, financeiramente falando, mas cada vez que as pessoas estavam bem, a gente vê que elas começavam a se distanciar, e estava acontecendo isso novamente. Então encerra o Antigo Testamento no livro de Malaquias, em que Deus volta ali a ensinar o povo que eles deviam adorá-lo. Deus volta a ensiná-los a adorá-lo. Então termina o livro de Malaquias e fica ali um silêncio de 400 anos. 400 anos Deus não levanta nenhum profeta, Deus não inspira nenhum homem para dizer, assim diz o Senhor. Então durante 400 anos Deus se cala. O povo tinha acesso à lei de Deus, o povo tinha acesso à palavra de Deus, mas durante 400 anos Deus não levantou profetas. E nesse período de 400 anos Israel era livre, eles tinham a sua liberdade. Mas aí veio um povo que eram os gregos, e os gregos então chegam lá e eles dominam Israel. Mas ao contrário dos reis antigos, como Nabucodonosor, que chegava colocando o pé na porta e destruindo tudo e levando aquelas pessoas como escravos, tinha um grego chamado Alexandre o Grande. Quem estudou história deve conhecê-lo. Esse homem, quando ele chega lá, ele não destrói tudo, porque ele começa a fazer diferente. Ao invés de destruir as coisas e levar as pessoas como escravas, ele fazia um acordo. Como o seu exército era mais poderoso, ele fazia os povos se renderem, e ele ali fazia um acordo que ele dizia assim, ó, vocês podem continuar morando aqui tranquilos, vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, vocês podem viver a vida tranquilamente, mas agora essa terra é minha, então vocês vão ter que pagar para mim um tributo, vocês têm que pagar para mim impostos, para que vocês possam viver em paz. E ele também inseria a sua cultura dos gregos naquele povo. E aí depois que passou Alexandre o Grande, vieram os romanos, e os romanos, ao que parece, foram um pouco piores. Embora tenha deixado eles morar naquela terra, os romanos, eles aumentaram os impostos, e aí o povo agora começa a viver em aperto. Imagina tu nessa situação, imagina tu tendo que dar metade do teu salário para o governo, ou dar 70% do teu salário para o governo e tu viver com 30%, seria terrível, sim ou não? E o povo então nessa época, todos eles estavam debaixo da linha da pobreza, eles estavam ali vivendo uma opressão terrível. E aí a Bíblia vai dizer ali, no ano do reinado de Tibério César, e fala ali de Pôncio Pilatos, que era governador, e fala de outros homens, e aí fala também quem era o sumo sacerdote na época, que era Anás e Caifás.
E aí a Bíblia vai dizer que nesse período veio a palavra do Senhor a João no deserto. Imagina, a Bíblia fala ali o nome dos reis e dos governadores para falar assim, ó, eles estavam lá no palácio, mas Deus não falou no palácio. Estavam lá os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que eram homens maus, embora, entre aspas, eles tivessem uma posição de liderança e, entre aspas, eles eram vistos como homens de Deus, mas agora por dentro eles eram homens ímpios, porque foram esses homens que tramaram a morte de Jesus 3 anos depois. Então esses homens estavam lá no templo. Vamos dizer que eles estavam na igreja da época, mas Deus não falou dentro do templo. Deus não falou dentro da igreja da época. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a João no deserto. Por que Deus não falou no palácio? Deus não falou no palácio porque lá no palácio os homens estavam agarrados no poder. Os homens estavam agarrados na sua ganância, agarrados nas riquezas, e eles tinham seus ouvidos surdos para saber o que Deus tinha para falar. O coração deles estava completamente voltado para o poder, para a fama, para a riqueza, para a prosperidade. O coração deles estava fechado para Deus, o ouvido deles estava fechado para ouvir a voz de Deus. E por que Deus então não falou no templo? Por que Deus então não falou com Anás e Caifás, que eram sacerdotes, que eram os líderes religiosos da época? Porque embora eles tivessem uma posição de liderança e eles deveriam ser os homens mais próximos de Deus, os homens mais íntimos de Deus, os homens mais quebrantados, os homens mais santos da terra, infelizmente eles acabaram ficando embriagados pelo poder, pela posição de liderança que eles tinham na época, e Deus não falou com eles. E sabe, meus irmãos, infelizmente não é muito diferente nos nossos dias. Graças a Deus que cada culto que a gente vem aqui, eu sempre ouço a voz de Deus, porque Deus não fala apenas através da minha vida, Deus fala através de todos os pregadores que passam por aqui. Deus sempre fala com eles. Por quê? Porque eles têm um coração aberto para Deus, porque têm um coração quebrantado, porque são pessoas que se preocupam em viver o que a Bíblia diz. Mas aqueles homens naquela época, Anás e Caifás, eles não se preocupavam em obedecer a palavra de Deus. Eles usavam a palavra de Deus para dominar as pessoas, para dominar o povo. E aí a Bíblia vai dizer que eles, o próprio Senhor Jesus repreende eles, que a lei de Deus, ela já era completamente santa, completamente pura, já era perfeita e já era completamente justa. E já era difícil uma pessoa obedecer a Deus 100%. Aí chegam esses homens e eles começaram a acrescentar regras. E aí Jesus diz que eles estavam tornando o fardo das pessoas ainda mais pesado. Que tipo de leis eles começaram a acrescentar? Eles começaram a acrescentar coisas acerca da vestimenta das pessoas. Eles começaram a acrescentar coisas em relação a aquilo que as pessoas deveriam fazer ou não podiam fazer. Eles começaram a acrescentar muitas coisas. E eles ainda, somando tudo isso, somando todas as regras que eles estavam acrescentando à palavra de Deus, eles ainda falavam difícil. As pessoas, quando ouviam eles pregar, as pessoas não entendiam muita coisa. E aí as pessoas começaram a se distanciar do templo na época. E as pessoas começaram a aclamar, e aclamar, e aclamar a Deus. Por quê? Porque além de ter aquele aperto na área financeira, delas terem que pagar impostos absurdos, elas ainda estavam impedidas de ouvirem a voz de Deus através das pregações, porque aqueles homens eram ímpios e estavam agarrados no poder e queriam dominá-las. Então essas pessoas estavam sofrendo demais. Sabe, meus irmãos, a gente precisa valorizar muito. A gente precisa valorizar muito quando a gente ouve uma pregação e a gente sabe que é Deus falando e é uma pregação fiel de acordo com a Escritura Sagrada. Porque infelizmente nós vivemos dias difíceis em que muitas vezes um lugar até é chamado de igreja, mas Deus nem está dentro mais daquele lugar, Jesus nem está lá dentro mais. Isso é muito forte, mas isso estava acontecendo naquela época. E mesmo em Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Laodiceia:
eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa muitas vezes essa palavra para dizer que Jesus está batendo na porta do nosso coração. E que se a gente abrir a porta do nosso coração, Jesus entra e Ele faz morada na nossa vida, e Ele transforma a nossa vida. E é verdade, mas naquele momento ali, Jesus não estava falando com pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Jesus estava falando com uma igreja, e Ele está dizendo: eu estou à porta e bato, porque vocês me expulsaram daí de dentro. Vocês me expulsaram daí de dentro. Vocês estão dizendo que vocês são ricos. E Ele está falando tudo isso na carta àquela igreja de Laodiceia. Vocês dizem que são ricos, que vocês têm tudo do bom e do melhor, e vocês me expulsaram da vida de vocês. Vocês nem perceberam, mas eu não estou mais no meio dos cultos de vocês. Vocês nem perceberam, mas eu não estou mais na pregação de vocês. Vocês nem perceberam, mas eu não estou mais nos louvores de vocês. Vocês nem perceberam, mas eu não estou mais na vida de vocês. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. E aquilo Jesus falou para aquela igreja, mas não era somente para a igreja de Laodiceia, porque fica uma pergunta: que tipo de igreja cada um de nós estamos sendo? Porque nós somos igreja, cada um de nós somos igreja. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Jesus está dentro de nós, Jesus está na nossa vida, porque eu sei que aqui nesse lugar Jesus está. Mas não basta Jesus estar aqui, Jesus tem que estar aqui. Jesus tem que estar aí dentro do teu peito. Jesus tem que estar aí dentro. Anás e Caifás eram vazios de Deus. Eles tinham a cabeça cheia do Antigo Testamento, cheia de Bíblia, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles tinham a Bíblia na cabeça, mas não tinham a Bíblia no coração, porque o rei Davi falou. O Salmo de número 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não mais pecar contra ti. Não basta ter a Bíblia na cabeça, a Bíblia tem que estar no teu coração, te transformando dia após dia, dia após dia. Esses homens então estavam distantes de Deus. Deus não pôde falar no palácio, os homens estavam agarrados no poder. Deus não pôde falar nem dentro da sua própria casa, porque os homens estavam também agarrados no poder. Aí a Bíblia diz que Deus falou, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Meus irmãos, ouçam a voz de Deus no deserto. Vocês estão aqui hoje, mas pode ser que um dia vocês se mudem de cidade, pode ser que um dia vocês vão morar em outro estado, em outra nação, mas lembre do que eu estou dizendo agora: ouça a voz de Deus no deserto. E eu não estou dizendo que você tem que ir até o deserto do Saara, mas deserto é um lugar vazio, é um lugar que não tem ninguém, é um lugar que não tem ninguém, porque a Bíblia diz que Jesus, para orar, ele procurava lugares desertos. Não é que ele ia no meio do deserto do Saara, é que ele buscava lugares reservados. Busque lugares reservados para ouvir a voz de Deus. Não dependa apenas daquilo que tu ouve na internet acerca de homens, não dependa apenas das coisas, nem mesmo que tu ouve apenas aqui, mas chega na tua casa, abra a tua Bíblia e deixe Deus falar contigo no deserto. Porque pela graça de Deus, eu estou firme, estou de pé na presença do Senhor. Mas Deus sabe o dia de amanhã. Homens podem passar, homens podem falhar. Eu me converti há 13 anos atrás. Homens que eu via pregar na internet e eu chorava ouvindo eles pregar, hoje eles estão desviados, se afastaram de Deus. Mas tu acha que eu me afastei? Claro que não. Por quê? Porque eu não me alimentava somente das pregações deles na internet. Eu li a Bíblia no meu quarto com a porta fechada. Não use a falha dos homens para justificar as tuas falhas. Não é porque o outro está errado que tu está certo. Não é porque tem alguém que faz pior que tu esteja fazendo algo bom. Pode ser que o outro esteja fazendo algo pior, mas pode ser que tu esteja fazendo algo que para Deus também é errado. Não é porque tem alguém pior do que eu sou bom, porque Jesus falou, só há um que é bom, que é Deus. Então,
Todos nós precisamos de arrependimento e de transformação. João estava lá no deserto e ele tinha plenos direitos de estar no templo, porque ele era filho de sacerdote, mas ele sabia como estava a situação na época. Ele sabia que a maioria dos sacerdotes naquela época eram ímpios. E sabe, eu falo isso com dor no meu coração, mas tu sabe disso. Tu sabe que infelizmente tem obreiros, tem servos de Deus, tem pastores, que tu sabe que eles fazem coisas erradas. Tu sabe que eles fazem tantas coisas terríveis com o povo de Deus, acabam ali extorquindo o povo de Deus. Mas mesmo que esses homens falhem, isso não quer dizer que a gente está certo. Porque João ele não quis cumprir um ofício de sacerdote dentro do templo, porque ele sabia que uma reforma de dentro do templo para fora não iria resolver. Então ele vai para fora e ele resolve fazer uma reforma dentro das pessoas, porque a Bíblia vai dizer que lá no deserto ele ouviu a voz de Deus, e ele foi até a beira do Jordão. E quando ele chegou na beira do Jordão, ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a anunciar, ele começou a dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. João falou isso para um povo que estava sendo oprimido financeiramente por causa dos líderes da época que cobravam impostos altíssimos, um povo que estava sendo dominado por líderes religiosos maus. Mas ainda assim, olhando para aquele povo, ele estava dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo financeiramente, pagando impostos altos. Eu sei que os pregadores dessa época, infelizmente, muitos são ímpios. Eu sei de tudo isso, mas vocês não são vítimas. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo assim: aqueles governadores são maus, aqueles sacerdotes são maus, mas isso não quer dizer que vocês são bons. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Na nossa vida, a gente pode sofrer muitas coisas, a gente pode passar por sofrimentos, coisas que a gente não pediu para passar. Tem pessoas que passam por abusos, tem pessoas que são abandonadas, tem pessoas que não têm o pai, não têm a mãe perto, cresceram sem o pai e sem a mãe. Tem pessoas que, embora tivessem o pai e a mãe, nunca receberam um carinho de verdade, sincero, por parte do pai e da mãe. Tem pessoas que sofrem, e sofrem muito. Esses dias no culto eu estava lá atrás, estava ali, o louvor estava aqui, pegando uma bênção. Eu estava lá encostado naquela parede. Eu comecei a olhar para cada criança que está ali na escolinha, e eles estavam lá atrás adorando. E eu conheço a história de alguma daquelas crianças, e eu pensando: aquela criança passa por isso, aquela lá passou por aquilo, aquela lá passou por aquilo outro. E eu chorava, porque sim, as pessoas sofrem, sim, a gente sofre. Mas tem uma coisa que a gente sempre tem que pensar, e Jesus quer nos ensinar isso aqui nessa noite: diante de Deus, nós não somos vítimas. Porque embora as pessoas tenham falhado contigo, isso não te dá o direito de falhar com Deus. Eu vou repetir isso: embora as pessoas falhem contigo, estejam falhando contigo, ou tenham falhado contigo, isso não te dá o direito de falhar com Deus. Porque Deus continua sendo o mesmo, assentado num alto e sublime trono. Ainda que todos os homens na terra falhem, Deus continua infinitamente santo, infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Deus continua o mesmo, ainda que os homens na terra falhem. E sabe, esse discurso vitimista, da gente olhar ao nosso redor e dizer assim: o mundo é mau, o mundo é injusto, o mundo é assim, assado. O discurso vitimista muitas vezes nos atrai. Por quê? Porque nos coloca numa zona de conforto, mostrando que o que tem que mudar é o mundo inteiro ao nosso redor e não nós. Então o discurso vitimista nos coloca lá, numa zona de conforto, numa posição fetal,
como se a gente fosse apenas uma vítima que estivesse à mercê de tudo que acontece ao nosso redor. Mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus não é assim. Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência para tu tomar decisões, para tu fazer as tuas escolhas. Deus te deu saúde para tu agir, Deus te deu sabedoria para tu agir diferente, para tu tomar decisões diferentes. Não é porque o teu pai, o teu avô, o teu bisavô e o teu tataravô bateram nas esposas que tu vai fazer o mesmo. Não é porque todas as pessoas lá atrás na tua família fizeram coisas terríveis que tu vai fazer o mesmo. Não é porque o teu pai, teu padrasto, teu avô foi infiel no casamento que tu vai fazer o mesmo. Estão entendendo, sim ou não? Nós não somos vítimas. A Bíblia diz que antes da conversão nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em oposição contra Deus. Nós estávamos vivendo uma vida nos achando os injustiçados. E a gente dizendo assim: não, o mundo é injusto, está tudo errado, esse mundo é mau, Deus é injusto, olha só o que está acontecendo na minha vida, Deus é injusto. Deus está sendo bom com todo mundo, mas comigo Ele não está sendo bom. Ei, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. O mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Nós não somos o centro de todas as coisas. Não é Deus que nos deve alguma coisa, mas nós é que somos devedores diante de Deus. Porque Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é santo. E João, ele está dizendo isso para uma geração que sim, estava sofrendo. E eu sei que pode ser que tu esteja sofrendo. Eu sei que muitas vezes há uma corrupção na política. Eu sei que há muita coisa errada. Eu sei que muitos líderes religiosos falharam, ou muitos podem ter falhado contigo, porque pode ser que essa não seja a primeira igreja que tu tenha colocado o pé. Pode ser que tu tenha passado por lugares em que pessoas te enganaram, abriram a Bíblia e te fizeram falsas promessas. Pode ser que tenha acontecido isso contigo, mas diante de Deus tu não é uma vítima, porque esse Deus está aqui hoje dizendo: ainda que o mundo inteiro ao teu redor não mude, eu te pergunto, tu quer mudar de vida? Tu quer mudar de vida? Porque às vezes a gente quer que o mundo inteiro ao nosso redor mude, a gente quer que todas as pessoas ao nosso redor mudem, mas muitas vezes quem precisa de mudança somos nós. Se nós mudarmos no nosso interior, a gente vai ver a vida de uma forma diferente, e a gente nem vai pensar nas injustiças, a gente nem vai ficar pensando que o mundo inteiro nos deve. Basta uma mudança interna e toda a nossa vida muda. A gente não fica mais com aquela autopiedade, se achando o coitadinho. A gente não vive mais assim. A partir do momento que a gente deixa o Evangelho atingir o íntimo do nosso coração, nos transformar, e a gente passa a viver uma nova vida. A gente não se enxerga mais como um coitadinho, mas a gente se enxerga como filhos de Deus. E é isso que João está dizendo para uma geração que sim, estava sofrendo, mas ele está dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Sim, nós precisamos nos arrepender. Sim, nós precisamos de mudança. Arrependimento é mudança de pensamento e mudança de atitude. Não basta apenas a gente ouvir o Evangelho e a gente pensar: é isso aí mesmo, tá certo. Porque muitas vezes a gente quer uma pregação forte, a gente quer uma pregação que repreende, que corrige, a gente quer uma pregação muito forte. Mas muitas vezes não é porque a gente quer ser transformado, é porque a gente quer que Deus fale com aquele que está do nosso lado direito ou do nosso lado esquerdo, ou com aquela irmã que está lá na frente ou com aquele irmão que está lá atrás. Mas ei, quando Deus fala com todos. Quando Deus fala num lugar, Ele fala com todos. Então não pega uma raquete de ping-pong ou uma raquete de tênis e a bolinha vem e tu começa a jogar para lá e para cá. Não, segura, porque é contigo que Deus está falando. É contigo que Deus está falando nessa noite. E João disse: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E por que João começa a pregar na beira do Jordão? É porque na beira do Jordão, na praia, na beira do mar, no mar da Galileia, todos os lugares que tinham rio,
que tinha um lago, que tinha um mar, eram lugares em que as pessoas que eram impuras, seja porque estavam com fluxo de sangue, ou porque eram leprosos, ou porque haviam tido um contato com algum morto, porque naquela época, nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, todas essas pessoas que viviam essas situações que eu disse aqui, elas eram consideradas impuras, e elas não podiam ter contato com as outras, então elas tinham que ir até a beira das águas para lavar as suas vestes, e os leprosos tinham que ficar dizendo que eram imundos, iam lá na beira do rio e também lavavam as suas vestes. Então João começa a pregar na beira do rio Jordão, porque lá naquele lugar eles sabiam que estavam as pessoas que eram conscientes da impureza que tinham. Entenderam isso, sim ou não? Ou seja, eram as pessoas que é como se já tivesse meio caminho andado, era só João dar mais um empurrãozinho e aquelas pessoas teriam a vida transformada, porque elas já eram conscientes de pelo menos uma impureza externa, ou porque tinham tocado em alguma coisa impura, ou por algum outro motivo. Mas agora, através da pregação de João, essas pessoas iam perceber que elas não eram impuras apenas por terem contato com algum leproso, ou porque eram leprosos, ou porque tinham tocado em algum morto. As pessoas tinham a oportunidade de olhar para dentro de si mesmas, olhar para dentro do seu coração e ver que lá no seu coração haviam impurezas. Não se tratava apenas de lavar a sua roupa na beira de um rio, mas se tratava de ter um coração limpo pela palavra de Deus. Porque quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, Pedro falou: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas aí Jesus falou para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, tu não tem comunhão comigo. E aí Pedro diz: então me lava por inteiro. E Jesus fala: basta lavar os pés, o resto já está limpo. Por que o resto já estava limpo? Porque o resto já estava limpo pela palavra. Uma das tarefas da palavra de Deus, seja através da leitura dela, ou através da pregação fiel da Escritura Sagrada que a gente ouve, uma das principais tarefas da palavra de Deus é ela nos purificar por dentro, é ela purificar o íntimo do nosso coração. Mas para isso a gente precisa reconhecer: essa palavra aí é verdade, e essa palavra aí não é verdade só para o fulano, mas essa palavra aí é uma verdade para mim, porque eu reconheço que eu preciso mudar nessa área, eu reconheço que nessa área aí eu estou em falta, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu menti, eu reconheço que eu cobicei a mulher do próximo, eu reconheço que eu coloquei coisas impuras diante dos meus olhos quando eu peguei o meu celular, eu reconheço que eu fui grosso, que eu fui ríspido, eu reconheço que eu fui egoísta, eu reconheço que eu fui ignorante, eu reconheço que eu fui orgulhoso diante de algumas pessoas, eu reconheço que eu menti, eu reconheço que eu peguei algo que não era meu, eu reconheço. Então quando a gente está diante da palavra de Deus e a gente começa a reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, a palavra de Deus começa a nos purificar por dentro. E não precisa de muito barulho, não precisa a gente sair pulando para isso, não precisa de um berro, de um grito, basta um coração estar disponível, basta um coração estar aberto, e a palavra de Deus nos purifica e nos transforma. Então João está lá profetizando, pregando para essas pessoas que estão lá na beira do rio, dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Aí a Bíblia vai dizer que alguns líderes religiosos saíram lá do templo, começaram a sair das sinagogas, e eles começaram a ir ouvir a palavra de João, ouvir a pregação de João, porque eles perceberam que a sinagoga e o templo estavam ficando vazios, mas agora os montes onde Jesus estava pregando estavam cheios. À beira do rio Jordão, ali onde João Batista estava pregando, estava cheio, e eles começaram a se perguntar: por que a sinagoga e o templo estão vazios? Aí eles começaram a ir atrás das multidões, e eles viram que lá na beira do Jordão a palavra de Deus estava sendo pregada de forma fiel. Eles viram que Deus quebrou o silêncio,
eles viram que tudo muda quando Deus fala. E esse é o título da mensagem: quando Deus fala. Tudo muda quando Deus fala. Quando Deus fala, as pessoas são atraídas. Tu veio até aqui não só porque alguém te convidou. Tu veio até aqui não só porque tu viu uma postagem na internet. Tu veio até aqui porque aqui Deus fala. Aqui Deus fala. E quando Deus fala, a nossa vida é diferente, a nossa vida é transformada. Assim como lá em Gênesis capítulo 1, cada vez que Deus falava, algo novo era criado. Cada vez que Deus falava, haja luz e houve luz, haja separação entre parte seca e as águas, e houve essa separação. Cada coisa que Deus falava, cada vez que Deus falava, algo novo era criado. A Bíblia mostra que quando o Evangelho é pregado e uma pessoa crê, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. E outra tradução diz, uma nova criação. Quando nós ouvimos a Deus, quando Deus fala, nós ouvimos a Deus e nós aceitamos, acolhemos a palavra de Deus aqui dentro, nós nos tornamos uma nova criação, nós nos tornamos uma nova criatura. E aquela pessoa que nós éramos antes, aquela pessoa que tu era antes de passar por aquela porta, seja pela porta do estacionamento ou pela porta da frente, aquela pessoa que tu era lá antes de ouvir a pregação da palavra de Deus, aquela pessoa não existe mais. Se hoje tu crê na palavra do Senhor e tu receber Jesus Cristo como teu Salvador. João estava ali pregando e esses homens, então, esses líderes religiosos foram para a fila do batismo. E aí as pessoas estavam ali confessando os seus pecados, e as pessoas desciam as águas do batismo, e elas saíam das águas uma nova pessoa, sem culpa, sem pecados do passado, sem nada do passado, sem nenhuma acusação, porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas saíam novas em folha das águas. E aí chegou a vez de um religioso, de um líder religioso da época. João olhou para ele e para aqueles homens ali, porque tinha mais de um líder religioso. João olhou para eles e disse assim, ó: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Parece algo muito forte que João falou, mas o que João estava falando aqui? As víboras eram serpentes que, quando as pessoas que estavam no deserto durante o dia é muito quente, mas durante a noite é muito frio. E aí chegava lá pelo final da tarde, as pessoas que estavam no deserto, elas começavam a catar gravetos, para que elas pudessem fazer uma fogueira, para aquecer elas durante a noite. E enquanto as pessoas estavam catando gravetos, no meio dos gravetos tinham víboras que eram da mesma cor dos gravetos. E quando a pessoa estava ali coletando os gravetos, a víbora picava eles. E muitas pessoas morriam por causa do veneno daquelas cobras ali, que se escondiam ali, que se infiltravam no meio dos gravetos. E o que João está dizendo ali para aqueles homens no meio daquela multidão? Ele está dizendo assim, ó: vocês não são gravetos. No meio desses gravetos vocês estão aí misturados, vocês estão aí enrustidos, vocês estão aí disfarçados, vocês estão se fazendo. No meio dos gravetos, os gravetos são as pessoas que sinceramente estão se arrependendo, pessoas que sinceramente estão se convertendo, pessoas que sinceramente estão crendo na pregação da palavra. Mas vocês não estão se arrependendo, vocês não estão crendo, vocês estão aí disfarçados no meio, vocês são falsos. No interior de vocês não há uma vontade de queimar por amor a Deus, por amor a Jesus, assim como os gravetos queimam de amor por Deus e queimam de amor por Jesus. Vocês não são gravetos, vocês são víboras. No interior de vocês ainda há veneno, no interior de vocês ainda há pecados que vocês não estão arrependidos. Vocês só estão disfarçados no meio da multidão. Meu irmão, minha irmã, que nós não sejamos essas víboras aqui nessa noite, disfarçadas no meio de pessoas que sinceramente estão buscando a Deus, mas que nós sejamos como os gravetos que daqui a pouco, quando o louvor tocar, a gente vai pegar fogo na presença de Deus, a gente vai queimar por amor a Deus, queimar por amor a Jesus. Mas ainda assim, por mais que
a palavra de João parecesse dura, chamando eles de víboras? Ele não disse assim, ó, víboras, vou embora para casa porque vocês não têm mais jeito. Não, ele não falou isso. Ele disse, raça de víboras, arrependam-se, porque ainda que tenha veneno no interior de vocês, ainda que tenha pecado aí dentro de vocês, não confessado, ainda assim, se vocês se arrependerem, a vida de vocês pode ser diferente. Pode ser diferente, sabe? A palavra de Deus, ela é poderosa. Tu pode estar pensando aqui nessa noite, Lucas, ou pastor Lucas, ou sei lá, ou pregador, tu não sabe o que eu faço, tu não sabe o que eu fiz, tu não sabe o que eu fiz da minha vida, tu não conhece a minha história. Se eu dissesse para ti as coisas que eu tenho feito, tu ia dizer que o meu caso não tem jeito, tu ia dizer para mim que nem tem mais perdão para mim. Mas sabe, há perdão sim. O teu pecado não é maior do que Jesus. O teu pecado não é maior do que aquele homem, do que aquele Deus que morreu há quase 2000 anos atrás. Aquele homem que viveu sem pecado, aquele homem que morreu pelo teu pecado. O teu pecado não é maior do que ele é muito maior. E se tu crê nele, e se tu te arrepender, independente de qualquer coisa que tu tenha feito na tua vida, se hoje tu te arrepender, esse veneno de dentro de ti pode sair. Esse pecado de dentro de ti pode sair. Essa amargura, esse ressentimento do teu interior pode sair. Essa mágoa que tu tem em relação aos teus pais, em relação a líderes que falharam contigo, em relação a pessoas, em relação ao marido que te traiu, em relação a uma mulher que te traiu, uma namorada, um namorado, alguém que falhou contigo. Essa mágoa, esse ressentimento, se hoje tu entregar a tua vida ao Senhor, isso pode sair do teu interior. A fila estava crescendo, a fila do batismo estava crescendo, muitas pessoas se convertendo, e aí de repente chega alguém ali, o cabeludinho, chegou a vez dele descer as águas. João olhou, e ao invés de João falar, raça de víboras, ao invés de João falar, tu é uma cobra, tu é uma víbora, tu é uma serpente, João olhou para aquele homem e João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse era Jesus. Jesus é o antídoto. Jesus é aquele que tira o veneno do nosso interior, porque Ele veio para tirar o pecado do mundo, e não só o pecado do mundo, mas o pecado de dentro de ti, o pecado de dentro de mim. Jesus é aquele que Ele absorve todo o nosso veneno. Ele é aquele que tira toda a nossa morte. Ele é aquele que tira toda a nossa ira, todo o nosso ressentimento, toda a nossa mágoa. Ele é aquele que tira todas as nossas decepções, toda a nossa autopiedade. Ele é aquele que tira toda a nossa fraqueza. E Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ele é aquele que diz: quando eu estou fraco, então é que sou forte, a minha graça te basta. Ele é aquele que diz: quando tu está fraco, eu te fortaleço. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, filho. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, filha. Jesus tira o pecado do mundo. Não saia daqui com pecado na conta. Não saia daqui com pecado no teu interior. Saia daqui hoje perdoado. Saia daqui hoje liberto. Saia daqui hoje liberto. Se tu tem alguma coisa que te prende, algum pecado que tu não consegue abandonar, eis aqui hoje o dia da libertação. Eis aqui hoje o dia da salvação. Eis aqui hoje o dia da salvação. Algumas pessoas estavam perguntando para João: João, tu é o Cristo? João, tu é profeta? Tu é o Cristo? João disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Nós pregadores não somos salvadores do mundo. Nós somos apenas vozes que clamam no deserto. Quando a gente ora, intercede pelas pessoas que vão nos ouvir mais tarde no culto, somos apenas vozes que precisam entregar a mensagem fiel da palavra de Deus. Somos apenas vozes. E ainda que as nossas vozes sejam silenciadas, que tu seja a voz que se levanta para continuar levando essa palavra até os confins da terra. Alguns podem se perguntar:
Ah, mas quando é que eu vou pregar? O meu nome não está na escala de pregação da igreja. João pregou no deserto, pregue no deserto. João pregou na beira do Jordão, pregue na beira do Jordão. Jesus pregou em cima da montanha, pregue em cima da montanha. Vá onde as pessoas estão. Jesus pregou na beira de um tanque. Tu não precisa de uma escala. Eu já falei isso. Jesus te enviou há 2000 anos atrás, quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. João era filho de sacerdote. Ele poderia ficar requerendo os seus direitos de pregar dentro do templo, mas ele não queria pregar no templo. Ele queria pregar onde as pessoas estavam. Há tantas pessoas lá fora precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra que diz para elas que a vida delas pode ser diferente. Discípulo de Cristo, não te cale, não te cale, não te cale. Não viva uma vida inteira amargurado porque alguém não viu um chamado em ti. Não precisa um homem ver, precisa Deus ver. Quem sabe Deus não te trouxe para cá ainda para pregar, porque Ele quer que tu pregue lá fora, Ele quer que tu pregue mais lá. E aí tu pode estar falando: ah, para ti é fácil, tu está em cima, está sendo aí filmado, muitas pessoas estão te vendo na internet, estão te vendo aqui. Ok, mas não é só aqui que eu prego. Já preguei na roleta do ônibus, no trem, vocês já conhecem essa história, mas alguns não conhecem. No trem, nas bocas, já fui bater na frente de boca de tráfico. Fui lá bater na boca, e eu lembro até hoje, que o traficante saiu lá de dentro ajeitando a arma, e eu orando ali, né, Senhor, me dá graça. Ele arrumando a arma ali, e ele saiu, e o olho dele seco, frio, um olho muito frio. Quando ele estava me olhando, parecia que a morte estava me olhando. Mas eu dei para ele palavras de vida. Eu disse para ele: a tua vida pode ser diferente se tu te arrepender. A tua vida pode ser diferente. Graças a Deus ele não puxou aquela arma, porque eu estou aqui hoje. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Se Deus te enviar, se Deus disser para tu ir aqui, acolá, vá. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa semana foi demais. Cada Uber que eu peguei, eu pude pregar também, e eu tive uma oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu dei graças a Deus que eu estava desci as escadas ali, estava vindo para cá, para o culto, e teve um Uber que me pegou essa semana, que veio com o filho. Cadê o Sidney? Sidney está aqui, levanta a mão, Sidney. Onde é que tu está? Está ali o Sidney ali, ó. Que Deus abençoe muito a tua vida, Sidney. Que Deus abençoe muito a tua vida. Pode ser que em um lugar a gente seja ferido, mas em outro lugar a gente pode ser curado. Jesus quer fazer nova todas as coisas na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Discípulo de Cristo, não se preocupe com multidões. Não queira plateia. Mesmo Jesus que pregou para mais de 5.000 pessoas na multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, foi o mesmo que encontrou a mulher samaritana lá na beira do poço. Se Jesus fosse às 6 da manhã ou às 6 da tarde, ia estar fervendo de gente, ia estar uma multidão lá para tirar água. Mas Jesus foi meio-dia, porque Jesus, Ele não era apenas o Deus ou o Salvador das multidões, Ele também era o Salvador pessoal, no particular. Ele era o pregador das massas, mas Ele também era aquele que pregava no particular. E Ele pregou para aquela mulher, e aquela mulher pregou para multidões. Então não espere multidões. Vá de tijolinho em tijolinho, de um em um, e semeie palavras de vida eterna. Então, glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra de Deus, reconhece que a palavra que foi pregada é uma palavra fiel e creu nessa palavra, e hoje tu quer uma mudança de vida, quer parar de ficar choramingando dizendo: ah, o mundo é mau, o mundo tem que mudar, as pessoas ao meu redor têm que mudar. Não, se tu mudar, basta. Se tu mudar, a tua vida vai ser completamente diferente, basta. Tem alguém aqui hoje
que ouviu a palavra do Senhor e quer uma mudança de vida, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Tem alguém aqui hoje que quer colocar para fora essa mágoa, esse ressentimento do coração, quer colocar para fora essa decepção, quer colocar para fora pecados, quer se arrepender, quer confessar diante do Senhor, quer colocar para fora todo o veneno, toda a sujeira, quer colocar para fora toda a morte, quer colocar para fora tantas coisas, traumas, tu que quer colocar para fora todo o veneno e não quer mais ser uma víbora, mas quer ser um graveto que vai ser incendiado hoje pelo fogo que vai descer do céu, quer ser incendiado hoje pelo fogo de amor.